Alô, turma! Nesse vídeo vamos falar do Centro de Treinamentos do Vasco. O projeto, a ideia, como ela se iniciou, como foram juntadas as partes, Vasco e Prefeitura, e também quais os impactos que o Vasco pode trazer à Cidade de Deus, a comunidade que está ali próxima ao terreno cedido. A Cidade de Deus está feliz ou não com a ida do Vasco para aquela localidade? Esse vídeo vale você conferir. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você que vem curtindo, compartilhando, que vem se inscrevendo no canal. Você que acredita naquilo que a gente fala e naquilo que a gente passa. Credibilidade nas apurações e principalmente firmeza nas opiniões. Comandados por Bismarck, grande craque do Vasco, um craque acima de qualquer suspeição, estamos aqui para trazer a informação para você. Custe o que custar. Custe o que as pessoas possam vir a falar. Estamos aqui pelo bem comum do Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente da sua imensa torcida. Se for ruim, criticado será. Se for bom, elogiado será. Não temos nenhuma camisa. Nossa camisa tem uma faixa diagonal preta e uma cruz de malta no peito. Vamos falar do Centro de Treinamentos, um sonho antigo do Vasco. Há muitos anos o Vasco quer ter o seu próprio local para treinos. Treinar em São Januário, tornar o gramado inviável com treinamentos e jogos, treinar em centros de treinamento alugados, hoje o CT do Almirante, como era o antigo Vasco Barra. O Vasco, pela grandeza que tem, merece sim ter um centro de treinamento. Um fato que inclusive atrai até jogadores, porque de repente treinar no estádio onde joga, não ter um centro de treinamento adequado, não ter um alojamento para se dormir no momento de intervalo, um tempo integral de treino, tudo isso atrapalha demais. Mas esse problema está acabado. Depois de um acordo feito pelo vereador Alexandre Esquerdo, da junção entre as partes Vasco e Prefeitura, presidente Alexandre Campelo e o prefeito Marcelo Crivella, o Vasco tem agora um terreno de 70 mil metros quadrados em Jacarepaguá, muito próximo ao centro de treinamento do Fluminense e também muito próximo à Cidade de Deus. Antes de falarmos de pormenores, de situações que podem ocorrer com essa vinda do Vasco para essa região, vamos primeiro apresentar o projeto. Temos aí imagens da assinatura do acordo entre o Vasco e também a Prefeitura, do presidente Alexandre Campelo e do prefeito Marcelo Crivella, e vamos ouvir o vereador Alexandre Esquerdo, que foi a pessoa responsável pela aproximação, ele falando exatamente sobre esse momento em que o Vasco assina esse termo e tem um terreno para construir o seu centro de treinamentos. Falo aqui como torcedor do Vasco que sou, que ama esse clube, que ama a instituição Vasco da Gama. É uma conquista para todos nós torcedores. A minha fala aqui é de gratidão, agradecer a Deus por tudo, por essa oportunidade, né? Agradecer a Deus porque o prefeito Crivella, a todo tempo, nós já, desde o início do seu governo, que nós levamos essa demanda do Vasco da Gama, o prefeito Crivella nos atendeu no seu gabinete, e entre idas e vindas, vendo terreno, procurando outro terreno, vendo o melhor para o Vasco, chegamos a um local muito apropriado, de muita qualidade, e eu tenho a certeza que vai ser muito bom para o Vasco. Então, tá aqui, eu quero agradecer ao Pedro, né, que é um engenheiro, que tem sido também, foi incansável na luta. Eu tenho a convicção de que é um divisor de águas. O Vasco é uma instituição que prepara jogador, mas prepara, ele forma caráter. É muito legal você chegar no São Januário e ver uma escola instalada dentro do estádio e exigir que essa garotada que está aqui, e também aqui representando aqui o Castanho e o Ramon, jogadores do Vasco, representando todos os atletas e profissionais do Vasco, ver que é uma instituição séria, está preocupada com a formação social dos seus atletas. E o CT é algo que vai preparar homens para a sociedade, atletas e homens de caráter. Então, prefeito, a minha fala é de gratidão.
Isso não foi um evento, vamos lá agora, porque isso, cara, não. Isso já estava sendo programado. O prefeito Crivella já havia me pedido essa data, já há 15 dias atrás, e por uma questão de agenda, a gente não tinha conseguido confirmar. Então, a minha gratidão, prefeito Crivella, pela sua disponibilidade, porque quem ganha não é somente os torcedores do Vasco, quem ganha é a cidade, comandante Satiani, quem ganha é a cidade. Eu já estive lá nos arredores desse terreno, atrás há uma comunidade, e o Vasco vai levar geração de emprego, geração de renda, vai levar o projeto social para aquela comunidade, ok? Então quem ganha é a cidade do Rio de Janeiro. Então, prefeito, o meu muito obrigado, parabéns, presidente Campeiro, pela sua luta, pela sua gestão séria no Vasco. Eu tenho a certeza que com esse projeto o recurso vai chegar. Porque quando as pessoas acreditam na gestão, né, que é uma gestão séria, o próprio associado, o próprio investidor entra com o coração entendendo que você quer o melhor para o Vasco. Então, parabéns, prefeito Crivella, parabéns, presidente Campeiro. Viva o Vasco da Gama, viva a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado. O projeto do centro de treinamentos, inicialmente, é para se ter 7 campos, você tem aí imagens, alojamento para 160 atletas e extensão do Colégio Vasco da Gama. O projeto vai ser feito pelo escritório Sérgio Conde Caldas Arquitetura, escritório de arquitetura que faz projetos para vários segmentos. Há inclusive projetos esportivos, como CTs de tênis, também a pista coberta da Sociedade Hípica Brasileira, o CT do Botafogo, que também está em início, e alguns estudos preliminares para estádios. Sérgio Caldas é um arquiteto vascaíno, muito vascaíno, e que tem ideia de fazer um grande projeto, ter o Vasco ali um grande CT. É uma obra de 30 milhões de reais, que inicialmente há uma necessidade de 5 a 10 milhões para a primeira etapa. O Vasco quer iniciar as obras em agosto. Já há possíveis investidores, pessoas físicas. Eu tive essa informação de que 2 pessoas físicas querem entrar como investidor nesse novo centro de treinamentos do Vasco, para aí sim, em janeiro de 2020, pelo menos instalações provisórias e 2 campos, o Vasco já treinar a partir de janeiro do ano que vem. É uma ideia fantástica, é uma ideia de grande porte. O Vasco merece, a torcida do Vasco precisa ter essa boa notícia, porque do jeito que está, treinando no próprio estádio, treinando em campos emprestados, não dá. Para o tamanho que o Vasco da Gama tem, absolutamente não dá. No entanto, existem alguns problemas. O Vasco está numa região em que o Fluminense também está, e não pelo Fluminense, obviamente, mas o problema é o entorno. O Vasco está ali próximo de uma comunidade, da Cidade de Deus, que é uma comunidade não pacificada a princípio, porque existem muitos relatos, eu mesmo ouvi de muitos jogadores do Fluminense, nós tentamos contactar com vários a respeito de vários apertos que passaram naquela região. Nenhum jogador, nem nenhum funcionário do Fluminense quis gravar um depoimento, mesmo com voz distorcida, sobre aquela situação. E é algo que preocupa, porque o Vasco vai para ali. Nós conseguimos um depoimento do jornalista Edgar Maciel de Sá, que é do Globoesporte.com, que cobriu e cobre o Fluminense normalmente, e ele vai dar um depoimento sobre isso, em função de todos esses boatos de que a região é muito perigosa. Edgar, muito obrigado pela sua participação. Você que deu esse depoimento ao companheiro Emerson Rocha, eu queria que você nos dissesse qual é a informação que você tem em relação a problemas naquela área do CT do Fluminense e que agora também vai receber o CT do Vasco da Gama, Edgar. Alô Emerson, galera do Atenção Vascaínos, beleza? Seguinte, todas as vezes que eu fui ao CT do Fluminense, naquela região ali pertinho da Cidade de Deus, eu não cheguei a ver nada assim muito explícito. Já estive lá em momentos de poder ouvir trocas de tiros à distância, mas no momento que eu chegava lá perto, não cheguei a ver nenhum sinal de violência. Alguns amigos da imprensa já disseram que viram pessoas armadas ali nas ruas. Quando você sai da Ayrton Senna, vira à direita e entra na reta onde será o CT do Vasco e onde você precisa até o final virar à esquerda para chegar no CT do Fluminense, já viram pessoas armadas por ali. Mas eu nunca vi nada. Repito, só ouvi
tiros à distância. E o pessoal do Fluminense falava que alguns funcionários já foram assaltados nessa região, porque o ônibus para um pouco longe, tem que andar até o CT, e por conta disso alguns funcionários foram assaltados, mas nenhum jogador nunca sofreu nenhum tipo de violência. O que a gente lembra é que no final do ano retrasado, se eu não me engano, houve uma invasão ao CT no momento de férias dos jogadores. Os seguranças foram feitos de refém por alguns instantes, foram agredidos e roubaram algumas camisas, roubaram alguns materiais de treino. Mas foi só essa ocasião que teve alguma coisa desse tipo, e acredito que isso mesmo seja reprimido pela própria comunidade ao redor, a ponto de não quererem atenção em cima de coisas assim, num local muito perto da comunidade. Edgar também vai falar sobre qual é o problema que o Vasco pode ter de início, chegando naquele terreno próximo da comunidade. Edgar? A meu ver, um dos principais problemas do CT do Vasco nesse início, no início de obras, início de construção, vai ser a comunidade que existe em parte do terreno hoje, pelo que eu vi nos sites de notícia, aonde é exatamente o terreno. Falando mais uma vez, você sai da Avenida Ayrton Senna e vira à direita num retão para chegar ao CT do Fluminense, e o CT do Vasco é no final dessa reta à direita, onde hoje existem alguns barracos, existem algumas atividades ali que muita gente fala que tem boca de fumo naquela região. Então, para retirar essas pessoas dali, eu acho que vai ser o primeiro grande problema da prefeitura e, consequentemente, do Vasco para iniciar a construção do CT. Eu vi alguns dirigentes do Vasco falando em daqui a um ano já está lá treinando. Eu acho muito difícil essa questão, não só por essas famílias, mas por tudo que envolve a questão de ajeitar todo o terreno e começar a construir de fato a estrutura que vai abrigar o CT do Vasco. Valeu, galera. Abraço. Nós estamos vendo aí imagens aéreas exclusivas do canal Atenção Vascaínos sobre a área do terreno que o Vasco vai construir o centro de treinamentos. O presidente Alexandre Campelo, de uma maneira política, esteve junto à Associação de Moradores da Cidade de Deus. Na verdade, no terreno onde o Vasco vai construir o seu centro de treinamento, existem 270 famílias no local morando de forma irregular. Campelo conversou com a Associação de Moradores, tentando aí uma aproximação. Já houve uma conversa com o secretário de Urbanismo e também um consultor de meio ambiente para se estudar a área. Esses estudos são fundamentais para que aí sim o escritório de arquitetura possa fazer o projeto e iniciar as obras. Estão sendo viabilizadas licenças, enfim, tudo legalizado para que o início das obras seja correto. Mas tem que se ouvir e ver a situação dessas 270 famílias. E nós fomos buscar um depoimento de uma pessoa ligada à Cidade de Deus, que é Cleonice Dias, que é representante de um centro de estudos que trabalha com crianças e adolescentes na Cidade de Deus. Ela nos deu esse depoimento muito importante. Primeiro ela vai se apresentar para dizer para todos nós aqui do canal Atenção Vascaínos qual é o trabalho que você realiza na Cidade de Deus, Cleonice. Eu sou Cleonice Dias, participo da coordenação do SEAC, Centro de Estudos e Ações Culturais de Cidadania. Trabalhamos com crianças e adolescentes e as famílias, e o nosso carro-chefe é o futebol. Nós trabalhamos para as crianças se sentirem pertencentes a um grupo, trabalhamos com a autoestima, com a identidade da Cidade de Deus, afirmando valores da comunidade. Bom, Cleonice, o terreno da prefeitura, qual é hoje o uso que a comunidade faz desse terreno que agora está cedido ao Vasco? Bom, na Cidade de Deus a gente tem uma articulação chamada Comitê Comunitário e uma agência de desenvolvimento que tem um plano de desenvolvimento. No plano, a gente tem uma demanda de construção de habitações e a gente tinha pensado naquele terreno para construir habitações por causa dessa grande demanda que existe na nossa comunidade. Uma outra pergunta que eu faço a você, agora tem um CT, vai acontecer um CT. Há algum benefício para a comunidade do Vasco estar ali? Ou você acredita em malefícios, em problemas para a comunidade com a presença do Vasco ali, na área próxima à Cidade de Deus, Cleonice? Bom, a gente está acostumado a sonhar e às vezes perder o terreno. Por outro lado, a chegada do Vasco é um grande ganho para nós.
se ele fizer contato com as instituições da comunidade que trabalham com esporte, se ele entender qual é a lógica de cada instituição e se ele abrir espaço para que as crianças da Cidade de Deus ou possam participar periodicamente de alguma disputa de campeonato ou abrir vagas para os meninos e meninas que tiverem um bom desempenho nas atividades de base lá na Cidade de Deus, para os adultos também, que nós carecemos, né? As praças na Cidade de Deus, elas estão comprometidas com disputa que não vem ao caso, mas também não existe a área de lazer. Então, se o Vasco tiver aquele jeito de chegar na comunidade, dialogar e acolher, nossa, ele sempre será bem-vindo. Porque uma coisa que a Cidade de Deus tem é o acolhimento para aquilo que venha também a nos beneficiar. Cleonice, agradecendo muito a sua participação, a pergunta tem que ser direta. A gente ouviu um depoimento de um jornalista, como eu disse, vários atletas do Fluminense não quiseram gravar depoimentos, de que há um receio, porque a área ali é uma área que tem muita gente que não quer a paz, quer problemas. Já várias abordagens, pessoas armadas, enfim. Eu quero saber de você o seguinte: o Vasco pode sim ter receio, precisa ter medo, ou há uma forma para que as coisas sejam feitas de uma maneira pacificada, sem nenhuma consequência para atletas, funcionários, para o clube em geral, Cleonice? Eu já dei o caminho das pedras. Uma boa relação com as instituições da comunidade. E a comunidade percebendo que pode entrar pela porta da frente, essa é a grande saída e é o nosso segredo. Para que a gente possa concluir, é importante dizer que o Vasco está preocupado. O Vasco é um clube que tem essa tradição da preocupação com o social, de ser um clube democrático, de abraçar todas as comunidades, independente de cor, credo, raça. O Vasco é assim, é um clube democrático, é o verdadeiro clube do povo. E que com certeza, por inteligência, não vai brigar ou não dar atenção à comunidade. A gente espera que a administração Alexandre Campelo tenha essa preocupação. Presidente Campelo, tem que ter essa preocupação. É importante que o senhor e a sua gestão possam ter essa preocupação de cuidar da comunidade. Talvez o Fluminense não tenha feito isso. Aqui um canal não é ligado ao Fluminense. Não sei. Não posso afirmar porque não tenho essa informação. Mas, se existem tantos relatos de problemas, será que não faltou essa política? Acho que o presidente Campelo ir conversar com a Associação de Moradores, procurar alojar essas 270 famílias, fazer projetos correlatos com a comunidade. Tem muito menino bom que pode surgir ali, presidente. Tem muita gente boa, garotada que joga bola. Dar a esses meninos, a esses moleques, uma condição de vida. É o que aquela comunidade precisa, aliás, como todas as comunidades. As pessoas só partem para o lado ruim por falta de oportunidade. E que o Vasco possa abrir essas oportunidades. Também um detalhe importante: a Prefeitura vai ajudar o Vasco no início do trabalho, fazendo todo o trabalho de terraplenagem, que é um trabalho muito grande, é um trabalho dispendioso, custa grana, aluguel de caminhão para tirar a terra não é fácil. Então a Prefeitura também, apesar de tudo que falou o prefeito Marcelo Crivella, daqui a gente agradece, como torcedor do Vasco, por essa ajuda inicial. Que eu acho que também não deixa de ser uma obrigação, né? Porque o Vasco é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura, como qualquer órgão público, governador, por exemplo, tem que ter preocupação com todos os times de futebol, todos os clubes de futebol do Rio de Janeiro que fazem a história do nosso estado e principalmente da nossa cidade. Então, o panorama do centro de treinamentos é exatamente esse. O Vasco tem um projeto assinado, tem um projeto que demanda de algumas aprovações e principalmente dessa questão das famílias que hoje moram ali, um acordo com a comunidade para uma boa convivência, para poder trazer a comunidade para dentro do CT, ajudar a comunidade, é o que essas pessoas precisam. E aí sim, num ambiente de paz, de tranquilidade, com um grande arquiteto por trás, um arquiteto vascaíno de 4, 5, 10 costados, que é Sérgio Caldas, fazendo um grande projeto e que o Vasco possa dar de presente à sua torcida esse grande projeto de um centro de treinamentos, que é um velho sonho da torcida Cruz Maltina. Não perca um grande momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos ter Antônio Lopes, o histórico treinador do Vasco,
que vai estar na nossa live ao lado do Bismarck, lá na casa do Bis. Estaremos lá batendo um papo com o Lopes. Ele vai falar de tudo, de carreira, de vida, do momento, por que ele não foi para o Vasco, se ele ficou magoado, se ele ficou chateado de não ir para o Vasco. Enfim, um papo imperdível. E a qualquer momento, qualquer informação nova, a gente vai trazer mais informações. Curta também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Estamos ali sempre correndo atrás. E aqui é assim, se a gente não tem informação, não vai ter fake news, não vai ter tiroteio, a gente não vai ficar falando absolutamente nada só para curtir, para ter like de vocês, de forma nenhuma. Nossa ideia aqui não é essa. Ok, turma? Um grande abraço, tchau, fiquem bem!